vou me apresentar bem brevemente e já falo um pouquinho sobre meu trabalho, né? Então, meu nome é Elias, eu sou bacharel licenciado em enfermagem, aqui pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Eu fundei uma liga de estudos de gênero e sexualidade já no meu primeiro ano de graduação. E atualmente eu estou conselheiro municipal da diversidade sexual e identidade de gênero aqui de Ribeirão Preto, né? Acho que esses são meus principais trabalhos atualmente, tá? E aqui eu sempre disponibilizo WhatsApp, Instagram, meu e-mail, então vocês fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar mensagem, perguntar algo depois, assim, eu sou super acessível e redes sociais é para isso mesmo, para a gente socializar, tá? Eu não sou aquela pessoa que, tipo, não me mande mensagem nas redes sociais, que é para isso que ela serve, né? Então fiquem realmente à vontade, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gênero, sexualidade e enfermagem, né? Promovendo a educação em saúde emancipadora e responsável. E aí, eu gosto de começar com uma frase, com um pensamento, e hoje eu trouxe do Rubem Alves, e eu queria que algum de vocês que esteja com o microfone lesse para a gente. Oi, gente, boa tarde. Vamos lá. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Obrigado, Igor. Então, eu trago esse pensamento, e quando eu falo de amor, né, tipo, de escuta, de amorosidade, eu não estou falando daquele movimento onde está muito no senso comum de que enfermagem, nós somos anjos de Deus, que a gente é frufruzinho, que a gente é bebezinho, que a gente tem um coração enorme, que é por isso que a gente cuida das pessoas. Não, a gente cuida das pessoas porque a gente tem competência técnica e científica para isso, né? A gente estudou muito para a gente conseguir fazer isso. Eu sempre bato muito nessa tecla que a gente gosta muito de romantizar a nossa atuação, a nossa profissão, né? E quando a gente fala desse amor, né, dessa escuta amorosa, dessa escuta tranquila, é justamente a gente estar aberto para escutar e entender, a partir da demanda do outro, a partir do mundo do outro, como que a gente pode estar inserido para auxiliar naquele processo, né? Então, tipo, eu não gosto do termo ajuda também, né? A gente não como fala, caridoso, né? Não é nesse sentido, mas uma ajuda, um auxílio ali qualificado para aquele processo, né? Para que aquela pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, da melhor maneira possível, né? Então, é essa escuta. Então, e quando a gente vai falar principalmente quando a gente vai falar de diversidade, principalmente quando a gente está falando dessa diversidade da população LGBTQIA+, a gente tem muitos entraves e a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe o que perguntar, não sabe como agir. Então, a escuta ela é fundamental, né? É uma das bases da nossa profissão, né? Vou falar aqui como se eu estivesse falando só com enfermeiros, tá, gente? Eu não sei se tem outras áreas, mas a base da nossa profissão, uma das bases é a escuta, né? É o diálogo. E isso é fundamental para a gente entender como que a gente pode cuidar das outras pessoas, né? Bom, e ali eu vou trazer um pouquinho, bem brevemente, tipo, a minha trajetória, com alguns pontos, assim, que eu considero mais importante nela. Então, em 2014, eu entrei na graduação, eu já tinha passado por uma outra universidade antes, mas larguei o curso e entrei lá na escola de enfermagem. Já no primeiro ano, eu entrei, fui convidado para participar da Liga de Direitos Humanos e Saúde, também lá da escola de enfermagem.
E aí eu fiquei como diretor, depois fui para a presidência, vice-presidência, assim por diante. E lá a gente já começou a trabalhar com algumas temáticas relacionadas também a gênero e sexualidade que eu trouxe, porque quando eu entrei não tinha nada em relação a isso, né? Dentro da abordagem que eu queria trabalhar. Quando a gente falava de gênero, era uma lógica muito heteronormativa e cisnormativa, né? Cis são pessoas que não são trans, então era nessa lógica. E a gente até brincava, né, que saúde da mulher, a gente não tinha saúde da mulher, a gente tinha saúde do útero, né? Então a gente não pensava, de fato, que a gente estava cuidando de mulheres, dos mais variados tipos de mulheres, né? E aí, por causa de eu ver que isso não acontecia lá dentro, essa discussão não acontecia lá dentro, eu comecei inicialmente a trazer, por meio da Liga de Direitos Humanos, essa discussão. E aí, quando eu percebi, entendi como funcionava esse modelo de liga acadêmica, né, o que eu precisava fazer e tudo mais, daí, no final do primeiro ano, eu fundei a LEGS, que é a Liga de Estudos de Gênero e Sexualidade, onde eu fundei e presidi junto com a Gabriele até o final do ano passado, quando eu me graduei. Aí, em 2015, eu comecei a fazer parcerias com Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né? Então, as demandas que vinham, por exemplo, para o programa de HIV aqui da cidade, vinha para a gente ir trabalhar essas questões. Não que quando a gente está trabalhando gênero e sexualidade, a gente está falando só de educação sexual ou infecções sexualmente transmissíveis. Mas a gente virou um ponto de referência para trabalhar essas temáticas juntamente ao programa. E aí a gente começou a fazer parcerias. Como a gente sabe que as universidades públicas brasileiras, elas têm uma marca, né? Um chamativo. Então, pelo fato de a gente ter uma liga de gênero na USP, isso deu uma certa visibilidade. E outras instituições, né, outros alunos de outras universidades do país começaram a entrar em contato com a gente para a gente ajudá-los no processo de fundar suas próprias ligas, seus próprios movimentos. Não que a liga não trabalhe com ativismo, acho que política e tudo mais é impossível que não esteja atravessado. Saúde é política, né? Então, é impossível a gente não ter essas discussões. Então, assim, eu não estou falando de coletivos, né? As ligas, eles queriam mesmo formar ligas acadêmicas, institucionalizadas, né? Assim, tipo, formalizadas, bonitinho, como a gente tinha feito. E aí a gente começou a ajudar outras instituições a tocar suas próprias ligas, né? Compartilhamos estatuto, compartilhamos modelos de atuação e tudo mais. Aí foi bem bacana e várias ligas pelo país começaram a surgir. E aí, de 2016 a 2018, começou a ter um boom, assim, dentro da minha área de atuação. Porque como eu já estava junto com o programa, eu comecei a virar uma referência tanto para o HIV, quanto eu ia falar de saúde LGBT, né? E aí, em 2016, eu fui indicado para representar, tipo, a região de Ribeirão Preto em uma oficina do Ministério da Saúde, uma oficina de prevenção combinada do HIV e outras ISTs. E a partir dali, eu acho que foi um grande divisor de águas, né? Porque, assim, ali eu já estava fazendo trabalhos com o Ministério e tive uma boa relação, foi bacana o trabalho que a gente fez, e eu comecei a ser convidado para várias outras atividades do Ministério, né? Então, dali, assim, tipo, de 2016 a 2018, eu participei de muitas atividades com eles, participei até de uma competição que chamava Hack Health, que era uma maratona, durava 36 horas, e tinham algumas equipes do Brasil, acho que eram 40 pessoas que eles selecionaram no Brasil, me convidaram para estar junto, eu fazia parte de uma das equipes. E aí tinha pessoas da programação, né, da tecnologia, e algumas pessoas da saúde em cada equipe. E a gente precisava bolar uma estratégia de prevenção e tudo mais, linkado com a tecnologia. E aí a nossa equipe ganhou, inclusive, e era para ter ido para frente, era para a gente ter institucionalizado, era para isso virar realmente uma ferramenta
por meio do departamento de HIV, que não existe mais, né, que a gente está passando por um claro desmonte, cada dia mais pesado, e enfim. E aí eu comecei a me inserir muito dentro da educação básica, né, principalmente tipo, de 5º a 3º ano do ensino médio. Comecei a fazer um trabalho dentro das universidades, né, para trabalhar questões de gênero, sexualidade, serviço de saúde, aulas, tipo, curso de graduação, curso de pós-graduação, residência multiprofissional, residência médica, por todos esses espaços eu estava passando enquanto Elias, né, e enquanto Liga. Né? Então, eu comecei a fazer todos esses processos. E eu era o único enfermeiro, estudante de enfermagem na época, que trabalhava com essa temática dentro dessa perspectiva. E as pessoas, elas se assustavam um pouquinho às vezes, assim, mas você é enfermeiro? Mas, né, assim, tipo, por que você está fazendo isso? Né? Assim, tipo, mas você não trabalha com enfermagem, né? Quando eu falo que eu trabalho, as pessoas falam assim, então você não atua com enfermagem, né? Eu falo assim, atuo, isso é enfermagem, né? Enfermagem não é só estar ali na enfermaria do hospital, não é só estar no UBS, né? Enfermagem é um campo extremamente amplo. E aí, beleza, aí 19 eu fiz outros, com outras instituições, eu fiz uma parte, o Corém aqui de São Paulo, ele construiu um protocolo de atenção em saúde da mulher, com o módulo 1, né, que é a atenção à saúde da mulher, e eu fiquei responsável pela parte de vulnerabilidades. Então, eu construí um protocolo, ajudei a construir um protocolo do Corém ano passado, eu consegui capacitar praticamente todos os profissionais, capacitar é uma palavra muito forte, né? Eles passaram por um curso, né, bem breve, os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, aqui de Ribeirão Preto. Então, assim, esse trabalho começou a dar uma visibilidade muito bacana e as pessoas confiarem nesse meu trabalho. E aí eu entrei no conselho como equipe técnica, para trabalhar questões de educação permanente em relação à saúde LGBT e assim por diante. Aí, nesse ano, no começo do ano, eu fui para o Congresso Global de Direitos Humanos, lá em Portugal, onde eu dei um curso sobre também saúde LGBT e tudo mais, e assumi, de fato, uma cadeira no conselho enquanto conselheiro. Bom, alguém tem uma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Não? Tá, vou acelerar, porque tem bastante coisa aí pela frente. Então, assim, o que é enfermagem, né? Quais são as suas limitações, quais são as potências, né? E qual que é a nossa atuação? As limitações, primeiro que assim, por exemplo, se eu quisesse ser sexólogo, por exemplo, eu não posso. Sexólogos só pode ser médicos e psicólogos. Eu não posso ser sexólogo. Eu posso fazer uma especialização em sexualidade humana, isso eu posso. Mas eu não posso tipo, ter o título de sexólogo, por exemplo. Eu vou ser um especialista em sexualidade humana. E mesmo quando traz essa questão de sexualidade humana, ainda fica muito num nicho muito restrito, muito pequeno, e as pessoas não conseguem entender qual é a atuação da enfermagem quando a gente fala em relação a gênero e em relação à sexualidade. Isso é um problema muito grande, porque, assim, tudo o que a gente faz, independente de onde a gente esteja, está atravessado de gênero e sexualidade. Porque todo mundo tem gênero e sexualidade, né? Isso é uma questão estrutural, não tem como a gente fugir disso. Se eu for trabalhar, sei lá, em auditoria, eu vou estar trabalhando, tudo tem gênero e sexualidade, né? E como eu vou pensar isso dentro da minha prática do cuidado, né? Ou dentro da minha prática de atuação, especificamente. Então, essa é uma grande limitação, assim, as pessoas não enxergam a enfermagem trabalhando nessa frente de trabalho. No máximo, trabalhando com educação sexual, que é ir lá e falar para o pessoal, usem camisinha, né? Dentro de uma prática muito inquisitória, muito moralista, né? Eu percebi que no início da minha atuação, eu não tive barreiras em trabalhar com crianças e adolescentes
questões de educação sexual, porque no imaginário das pessoas eu ia chegar para aqueles jovens e falar assim, usem camisinha, vocês estão entendendo? Mostrar um PowerPoint com um monte de pinto podre e para ser uma aula terrorista, sabe? Para deixar as pessoas morrendo de medo. E não é essa a minha abordagem, né? Porque a gente sabe que a camisinha por si só não resolve, nunca resolveu problema algum, né? Ela é uma estratégia, uma ferramenta incrível, mas tem muitas outras coisas para a gente discutir aí, né? Porque, enfim, né? Vários desdobramentos. Então, a gente tem essa potência de que nós somos um corpo de trabalho de profissionais muito grande, né? Então, se a gente tivesse começar a construir essa consciência, ia ser muito bom. E a nossa formação nos possibilita estar praticamente em qualquer lugar. Qualquer lugar. Basta a gente entendendo os caminhos que a gente pode conseguir trilhando com isso, né? É fácil? Não é. Eu tenho um cargo, até hoje, por exemplo, eu tenho algum cargo que eu trabalho especificamente com isso? Não. 99% das atividades que eu faço, dos projetos que eu faço, é tudo voluntário, né? E então, tipo, acaba tendo essas barreiras, né? Que a gente precisa receber um salário, a gente precisa viver, a gente tem uma vida, tem boletos para pagar, né? Então, assim, tem essa limitação e tem essa potência ao mesmo tempo. A gente pode estar em vários lugares, mas infelizmente a gente não tem um campo de trabalho consolidado que enxergue o profissional de enfermagem trabalhando com essas questões. Porém, qualquer lugar que a gente for trabalhar como enfermeiro, a gente vai estar atravessado de gênero e sexualidade, tá? E aí, eu gosto muito dessa fala que palavras são apenas palavras quando não há sentimentos. Então, a gente entender que tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz, toda a nossa atuação, ela está carregada de significado. Eu tive até uma discussão ontem com um amigo meu que é enfermeiro também, trabalha com prevenção, e não sei se vocês estão acompanhando esse auê do pronome neutro. Vocês estão vendo essas questões? E existe um incômodo gigantesco das pessoas em mudar alguns termos ou, tipo, adequar algumas coisas para não violentar outras pessoas, né? E as pessoas falam, mas é só um negocinho. Não é só um negocinho. Este negocinho, ele está carregado de sentimentos, ele está carregado de significados. Não é só uma palavra, não é só uma letra por si só, né? Ela tem todo um significado para uma pessoa, para uma comunidade, para uma família, e assim por diante. E são significados singulares, né? Que a gente pode violentar ou a gente pode cuidar, dependendo de como a gente utiliza essas palavras e de que forma, de que sentimentos essas palavras estão carregadas. Então, para a gente entender muito que questões pequenas não são pequenas, né? Porque elas estão marcadas de valores, estão marcadas de significados, estão marcadas de sentimentos. E aí, para a gente começar a discutir um pouquinho e eu mostrando da onde a gente partiu, de onde eu parti para começar a trabalhar com essas questões, primeiro que eu sou, né, eu sou viado, só uma coisa. Eu gosto de trabalhar muito da vida como ela é, tá? E inicialmente as pessoas ficam um pouco chocadas. Então, tipo, eu falo que sou viado, eu falo cu, eu falo pau, todas essas coisas. Porque quando a gente vai trabalhar na prática do cuidado, as pessoas, primeiro que se a gente usa linguagens extremamente formais para trabalhar, digamos que a gente esteja trabalhando educação sexual, ou saúde sexual e reprodutiva ali e tudo mais. Se a gente ficar usando linguagens extremamente técnicas e nos afastar o máximo possível da pessoa que a gente está cuidando, esquece, a gente não vai saber o que ela faz, a gente não vai saber o que ela gosta e a gente não vai saber cuidar daquela pessoa, né? Claro que a gente precisa sentir, não é para chegar já para Dona Maria e falar assim, ai, Dona Maria, esse cu. Não. É para a gente sentir como que a gente vai conversar com as pessoas e a gente ir deixando muito claro, muito nítido que aquela pessoa ela pode falar ali, naquele momento de cuidado, o que ela precisar, né? E então, eu sempre trago nesse formato, não que vocês precisem falar dessa maneira que eu estou falando, né?
mas para a gente parar de se chocar com palavras que são usadas corriqueiramente e que é assim que a gente conversa mesmo. E quando a gente vai falar de sexo, por exemplo, quando a gente vai transar, a gente não fala, ai, vamos praticar um coito? Vamos? Não, né? Introduza seu pênis na minha vagina. Isso não existe, né? Então a gente precisa falar numa linguagem que realmente, ó, o Igor morrendo de vergonha, a gente precisa falar numa linguagem que realmente aconteça, que realmente exista, né? E eu percebi que isso fez, assim, uma diferença absurda na minha prática do cuidado, né? Então, antes eu tinha uma linguagem um pouco mais travada em como eu ia cuidar das pessoas e como eu lidava com as pessoas. Que a gente tem o costume de falar assim, nossa, a gente precisa manter o profissionalismo. Sem dúvida, a gente precisa manter o profissionalismo, né? Mas a gente não precisa ter uma abordagem rígida, seca, distante da pessoa. A gente pode brincar, a gente pode perguntar. Quanto mais a pessoa se sentir vínculo, se sentir pertencente àquele espaço, se sentir segura ali, mais ela vai contar. Então, eu descobri coisas, assim, entre aspas, absurdas dos meus pacientes, porque era possibilitado esses espaços. E pessoas que antes não me contavam aquelas coisas. Então, eram pessoas que eu já conhecia, ó, há um tempão, que só quando eu mudei aquelas abordagens que começaram, de fato, a me contar o que elas gostavam, o que elas não gostavam, o que elas queriam, o que elas não queriam, e assim por diante, tá? Então, aí, quando a gente define... quando eu comecei a trabalhar com essas questões, essa questão de patologizar pessoas, patologizar corpos, patologizar existências, me incomodava muito, né? Que eu acho que deveria incomodar todo mundo, né? E principalmente por eu ser viado, e até 1990 a minha condição era patologizada, né? E eu ver a condição trans sendo patologizada foi algo... Eu entrei, assim, dentro dessa discussão mais por causa das pessoas trans, né? Enfim, e aí, a partir do momento que a gente define que existe um normal, que existe um modelo a ser seguido, um padrão a ser seguido, o que foge disso é anormal, o que foge disso é patológico. E o que a gente faz com algo que não é correto, não é normal? Ou a gente corrige, ou a gente destrói. E isso abre precedente para todas essas violências que a gente vê que aconteceram e ainda vem acontecendo com existências diversas que fogem da existência branca, da existência cisgênera, da existência heterossexual, né? Então, esse ponto de normalidade causa vários desdobramentos, né, violentos, que a gente está acostumado e a gente sabe que existe, né? Então, o que é trabalhar com gênero e sexualidade na enfermagem? Tá, vamos lá, gente. Onde que vocês trabalham com isso, quando a gente pensa na enfermagem? Tá um chat aqui, deixa eu perdi o chat. Tem até algumas perguntas, mas não sei se você quiser deixar ir fazendo diálogo. Eles estão colocando algumas questões aí. Ah, nossa, gente, eu tava perdendo aqui. Beleza. Tem umas perguntas, eu vou responder nas perguntas também. Deixa eu seguir aqui, ó. Elias, prontuários eletrônicos já existem ideias para incluir novas variáveis para sexo, gênero. Gente, no formulário do ESUS, melhor, eu vou continuar e a gente volta nas perguntas, senão eu não vou conseguir fazer uma apresentação completa, tá? Mas, assim, as perguntas estão sendo bacanas. Isso. Mas vamos lá. A Natasha, que está com o nome de Rosângela, né? Ela colocou aqui também sobre essa situação agora que você perguntou, né? Desde o início, UBS, socialmente. Sim. E aí a gente tem um problema muito grande, que é assim, quando a gente pergunta, por exemplo, Mariana, o que é cuidar de pessoas LGBT? O que a gente precisa fazer? Pelo tempo, eu vou ir respondendo algumas coisas. A gente precisa cuidar de forma integral. Assim, tá, mas isso é todo mundo. Porque a gente precisa não ter preconceito. Eu falei assim, tá. Porque a gente precisa entender as demandas. Tá. E o que você consegue me dar de mais prático, de mais palpável,
do que é pensar a saúde da população LGBT, por exemplo. As pessoas não conseguem pensar, não conseguem falar, né? O que é, gente? O que é, Igor? O que é, Tiffany? O que é, Maiara, Lívia? Pensar a saúde da população LGBT. Pensar gênero e sexualidade. A gente precisa pensar coisas práticas, coisas palpáveis, que a gente vai precisar olhar, que a gente vai precisar atuar ali no cotidiano do cuidado. Porque senão fica muito abstrato. A gente precisa respeitar as pessoas. Como que eu respeito as pessoas se eu não entendo minimamente o que significa aquela existência? Eu sempre brinco assim, nossa, respeitar. Eu tinha um professor, inclusive na escola de enfermagem, que ele bateu muito na tecla comigo um dia que não, basta respeitar. Quando eu estava falando de pessoas trans, basta respeitar, respeitar, respeitar. Eu falei assim, você não sabe o que é uma travesti. Como que você vai respeitar? Por mais bem intencionado que você seja, se você não conhece, se você não entende, você não vai respeitar. Aí eu brinco, não comparando, porque não são, né, duas doenças, mas comparando, a dona Maria tem diabetes, você vai medir lá a glicemia capilar dela, ela está com 500. Aí você, dona Maria, sua glicemia capilar está em 500, mas assim, eu respeito demais a senhora. E aí, o que você fez? Nada, absolutamente nada. Mas tratou ela com carinho, com respeito, com uma dignidade. Não, gente, a gente precisa entender, né? Trabalhar com gênero e sexualidade, trabalhar com essas questões, não é brincar de casinha, né? Não é passear no parque. A gente precisa de fundamentação, a gente precisa de conhecimento técnico, conhecimento científico para fazer aquilo, né? Bom, e aí, dentro da educação básica, a gente precisa entender qual que é o papel da escola ali. Qual que é o papel da escola de forma na teoria e qual que é o papel da escola na prática? Porque quando a gente pega o papel da escola na prática, a gente vê a escola como uma potencializadora das violências, infelizmente, né? Porque a escola está construída numa estrutura extremamente machista, sexista, homofóbica, transfóbica, racista. E não tem como a gente esperar que isso, de uma forma mágica, não seja refletida nos alunos que estão ali, né? Então, a gente precisa entender qual que é o papel da escola, qual que é o papel do serviço de saúde dentro da escola, né? Assim, qual que é a minha inserção ali? Ou, tipo, eu não tenho nada a ver com a escola. Porque a gente costuma fragmentar essas duas coisas. Não, o fulano, lá quando ele vai na consulta, aí é com a unidade de saúde. A hora que ele está tendo minha aula, daí sou eu aqui que fico responsável. Não, o fulaninho é responsabilidade de todo mundo ao mesmo tempo. É responsabilidade da unidade do território, é responsabilidade da escola, é responsabilidade do serviço social, é responsabilidade de todo mundo. Esse cuidado, esse olhar precisa ser compartilhado. Para vocês terem noção, o meu ensino médio era do lado de unidade básica de saúde aqui em Paulínia. Não existia nenhum vínculo, não existia nenhuma relação, não existia absolutamente nada acontecendo entre as duas instituições, né? E a gente sabia que deveria acontecer isso, né? E como que diversidade é trabalhada dentro da escola, né? Como que a existência de pessoas... Eu vou focar aqui em questões LGBT, tá? A existência de pessoas LGBT na escola acontecem. Elas não acontecem, né? Elas são, tipo, negligenciadas e você precisa viver a sua existência LGBT de forma clandestina, né? Ou não viver, ou você vai reprimir aquilo e isso vai causar um sofrimento absurdo na sua vida ali futuramente e tudo mais. A gente precisa de diálogos honestos. Então, por isso que eu falo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conversar da forma que a vida acontece, da forma que as relações acontecem, né? E não subestimar esses jovens que estão ali dentro, né? Porque eles não são bobinhos, eles não são burrinhos, eles não são uma folha em branco onde a gente vai escrever ali neles o que eles precisam viver a vida. Não. Eles são pessoas extremamente espertas, extremamente inteligentes, e a gente só vai oferecer pouca coisa para eles se a gente subestimá-los. E eles estão aceitando aquelas poucas coisas não porque eles só conseguem aceitar aquelas poucas coisas, é porque é aquilo que você está oferecendo. Agora, abre espaço, abre momentos, abre diálogo
para você ver a potencialidade que tem naquelas pessoas dentro da instituição, tá? Então, a gente precisa sempre conversar sem medo com essas pessoas. Claro que, a partir de cada faixa etária, cada, né, momento, existe uma forma de diálogo e tudo mais, mas isso é para outro momento. Daí a gente pensa, por exemplo, em saúde da mulher. Que tipos de mulheres a gente está falando? Em saúde da mulher, a gente está falando da mulher trans? A gente está falando da mulher indígena? A gente está falando da mulher preta? A gente está falando da mulher do campo? De que mulher que a gente está falando? Porque eu não aprendi a cuidar de mulher indígena. Eu não aprendi a cuidar, tipo, das especificidades pensando em mulheres pretas. De que mulher? A gente parte do pressuposto que a gente está cuidando de mulheres brancas, hétero, cisgênero. Então, assim, que pessoas, que existência a gente está pensando ali? Isso é pensar gênero, isso é pensar sexualidade. Quando a gente está trabalhando, estudando, a gente pensa maternidade. Como essa mulher pensa essa maternidade? Ela foi colocada dentro de um espaço da maternidade compulsória, onde ela acha que ela precisa gestar, que ela precisa ter um filho, porque esse é o papel dela enquanto mulher, ou de fato ela quer ter um filho porque ela quer e entende todos esses processos, né? Então, assim, qual que é o significado da maternidade para ela, né? Como que é isso? No mercado de trabalho, essa mulher, como que é essa relação? Como que ela se enxerga ali? Quais são as possibilidades que ela se enxerga dentro do mercado de trabalho, né? Como que é a relação dela no mercado de trabalho, né? Qual que é a relação dela e qual o olhar dela sobre violência? Ela ela consegue reconhecer as violências que ela sofre? Porque a gente passa por uma naturalização da violência. E essa mulher pode estar sofrendo inúmeras violências e achar isso que tá tudo ok, é assim mesmo. E muitas vezes se culpar pela violência que sofre, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, das mulheres que sofrem violência doméstica, vinculada a uma violência psicológica absurda, e assim, ó, olha o que você me fez fazer. Eu te bati porque você fez isso, eu te bati porque você não fez aquilo. Olha o que você... E esse processo de essencializar esse diálogo, essa verdade dita para ela pega aquilo e ela, olha, é culpa minha que eu estou apanhando. Isso pode acontecer em vários outros espaços. Então, assim, quando a gente vê pessoas LGBT que abominam a sua existência, que acham de fato que são erradas, né? Ou quando a gente pega e essencializa aquele moleque preto que mora na periferia. Ah, que ele é bandido porque ele é preto e mora na periferia, né? Quando a gente atravessa a rua porque está vindo alguém suspeito na nossa direção. O que é alguém suspeito? Alguém normalmente preto, pobre, né? Então, essas questões estão atravessadas de questões de sexualidade, questões de gênero. Gênero e sexualidade não é só qual é a minha genitália e por quem eu sinto desejo. Sexualidade é tudo que eu sou, tá? E assim vai, né? Qual que é o papel, qual que é o modelo hegemônico que a gente tem vigente, né? E o que isso afeta na minha saúde mental, na minha saúde física, né? E tudo mais. Como que a gente é ensinado quando a gente pensa em mulheres, por exemplo, questões de rivalidade? Então, a gente entra na internet, a gente entra em qualquer espaço, são notícias e são colocações colocando mulheres contra mulheres. Né? Então, ou o corpo da mulher, olha lá, tá gorda, olha lá, tá magra, olha lá, tá isso, olha lá, tá aquilo outro. Você é casada, você é uma mulher, por exemplo, a Mariana é casada com um cara, o cara vai lá, trai ela com a vizinha. Daí a Mariana vai lá e rebenta a cara da vizinha na porrada. Porque aquela vagabunda seduziu meu homem. Assim, mas quem que tinha um contrato com a Mariana? Então, essa habilidade, ela é construída dentro desse modelo. Isso é puramente questões de gênero, questões de sexualidade, que a gente negligencia, tá? E aí vai. Aí, saúde do homem. Que tipos de homem a gente está falando, né? Que tipo de masculinidades a gente está falando? Qual que é a relação desses homens com questões relacionadas à paternidade, né? Qual que é a relação desse homem quando a gente pensa em violências, né? A violência que ele comete para as outras pessoas e a violência que ele se submete. Porque a gente constrói... Beleza, Bianca? Porque a gente constrói uma masculinidade, uma ideia de homem que é inalcançável.
E isso causa muito sofrimento também. Muito, muito, muito sofrimento, né? E então a gente precisa entender, esses homens se privam de várias questões relacionadas à afetividade, se privam de várias vontades que eles têm, porque, senão eles vão ser viadinhos, porque senão eles vão ser mulherzinhas, e se aproximar do feminino é algo inaceitável, porque o feminino é ruim, né? Então, assim, é isso que é construído socialmente. Então, assim, quais são essas masculinidades que acontecem? E o que acontece com homens que não respondem a essa masculinidade? O que eles sofrem também? Quais são essas sanções? Né? Quais são essas violências do cara que é, tipo, mais tipo, sensível, mais afeminado, gostam de coisas de mulheres, né? Tudo, tô falando sempre entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. E então a gente precisa entender qual que a relação, por exemplo, de admiração e relação de tesão. Tem eu não lembro quem escreveu isso, mas tem um texto que fala que os homens heterossexuais, de modo geral, eles são homoafetivos. O que significa? Se a gente pegar os homens heterossexuais de modo geral, não todo mundo, tá? A gente vê eles enaltecendo, amando, idolatrando quem? Outros homens. Quem é maravilhoso? Outro homem. Quem é incrível? Outro homem. É tudo outro homem. Eles transam com mulheres, mas eles amam outros homens. Eles tatuam a cara do Neymar no peito, mas eles transam com mulheres. Mas a afetividade, a admiração está voltada para os outros homens. Então, assim, qual que é esse movimento? Isso é puramente gênero, isso é puramente sexualidade. E a gente negligencia também na prática do cuidado, tá? Bom, vamos lá. E aí, o que é pensar diversidade? Pensar diversidade é pensar não só em população LGBT, não só em pessoas negras. Então, por exemplo, Mariana, já que você está aí aberta, você que vai me respondendo. Mariana, hoje a gente vai trabalhar diversidade sexual. O que vem na sua cabeça? Sobre quem que a gente vai falar? Sobre todos e todas. E todes. Você é droga. Não dá. Não deu para te pegar como exemplo. Mas quando a gente fala que a gente vai trabalhar diversidade sexual, a gente acha que a gente vai falar de pessoas LGBTQIA+. E quando a gente vai trabalhar diversidade sexual, a gente está trabalhando todo mundo. Pessoas hétero também é diversidade sexual. E aí, o que isso mostra? O normal, o ponto ali, central de normalidade, e diversidade é o quê? Tudo que não é isso aqui. Isso aqui é o certo. O que não é isso aqui, daí isso é diversidade. Eu não sou diversidade, eu sou o que é para ser, eu sou o correto, né? E uma professora minha, ela teve uma definição assim que eu achei ótima, que eu sempre uso, que diversidade é tudo que eu não sou. Então, se diversidade é tudo que eu não sou, para o outro, eu também sou diversidade. Então, assim, essa é a definição que eu sempre uso, porque, assim, é a definição mais adequada que eu enxergo enquanto diversidade. Diversidade é tudo que eu não sou. Logo, eu sou diversidade para o outro. Então, todo mundo é diversidade, né? Então, quando a gente pensa em saúde LGBT, a gente, primeiro, claro que quando a gente pensa em depressão, né, grave, a tentativa de suicídio, ou de fato a execução de suicídio, assim por diante, claro, são coisas puramente essenciais para ser pensado. Mas isso é o reflexo, vamos pensar assim, o final de todo um contexto, de todo um processo, né? E a gente esquece de pensar, de prestar atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, né? Então, assim, pensar a saúde LGBT é pensar como que é a relação dele com ele mesmo. Como que é a relação dele lá em casa com a mãe dele, com o pai dele, com os irmãos dele. Ele consegue falar sobre os desejos dele com os coleguinhas? Ou ele não tem ninguém para falar? Ele consegue ter relação com outras pessoas?
Ou ele tem que fazer isso escondido, ou ele tem que fazer isso no meio do mato, ou ele tem que fazer isso numa construção, num lugar abandonado, em lugares insalubres que não tem o mínimo de dignidade, né? Não estou falando de fetiches, eu estou falando de espaços que essas pessoas são empurradas, que é ali que pode acontecer, né? Tem um bordão, não sei se você conhece, Mariane, pessoal, que é assim, bota a cara no sol. Já ouviu? O bota a cara no sol surgiu, tipo, entre pessoas trans, mulheres trans, travestis. Por quê? O espaço reservado para as pessoas trans, para os corpos trans, é o espaço da noite, da escuridão. Então, bota a cara no sol, sai de dia. Você costuma ver travesti andando de dia? Pois é tão raro, né? Agora, vai na esquina, à noite. Ah, Tá vai assim, ó. Né? Então, esse põe a cara no sol é um movimento de vai, né? Saia na rua, bota a cara no sol também, né? Saia de dia, saia na luz, né? Não se esconda. Então, assim, como que é essa relação na escola, no esporte, né? Na família? Como que é para essa família ter uma pessoa LGBT dentro de casa? Porque a gente acha que pensar a saúde da população LGBT é só pensar a pessoa que é LGBT. Só que quando eu vou pensar a saúde da população LGBT, eu tenho que pensar na minha mãe, que é mãe de um cara gay. E assim por diante, né? Porque está todo mundo atravessado dessas questões. A questão é como que isso atravessa as mais variadas pessoas, né? E como a gente vai trabalhar, né? Questões religiosas, assim, são fortíssimas, 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 fortíssimas. Como que está a saúde mental dessa pessoa? Ela está pensando em se matar? Ela gosta do corpo dela como é? Eu não estou falando do corpo em relação a pessoas trans somente, não, tá? Porque essas questões de como o seu corpo tem que ser ou como não tem que ser, também são questões relacionadas a gênero e sexualidade. Então, o cara ter pau pequeno, não. O peito da mulher não ser bom, não ser grande, não ter o tamanho, Nossa, a mulher tem estria? Vixe. Nossa, eu não tiro minha camiseta de jeito nenhum, porque, ó, meu corpo, minha barriga, não é esse o esperado, né? Nossa, eu vou fazer uma vaginoplastia ali, porque o meu lábio, meu grande lábio, não, é muito grande. Nossa, não, eu tenho que fazer uma lipo na vulva. E aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai, né? Então, assim, como que é essa relação com ela mesma por causa desses papéis, né? Por causa do que é esperado. Relacionamento. Eu brinco que a gente... O nosso sonho é almoçar na casa da sogra no domingo, né? O sonho do viado, da sapatão, do trans é almoçar na casa da sogra no domingo. Algo que é tão banal, que é tão, tipo, trivial, assim, tipo, né? As pessoas... E muitas vezes a sogra pintada com mãos, nossa, sogra, não sei o que, tem as piadas, né? Extremamente machistas, horríveis de sogra. Nossa, meu sonho era ter uma sogra. Meu sonho era poder estar com a minha sogra. Meu sonho era poder ser acolhido pela minha sogra. São coisas que quem tem existências LGBT sente, né? E a gente só vai entender esse sentimento se a gente tem uma escuta, se a gente exercita a escutatória, né? Então a gente precisa ir pensando tudo isso. Assim, como que são nos serviços de saúde? Porque a gente acha que a LGBTfobia, racismo e assim por diante só acontece quando a gente tem um ato violento direto com outra pessoa, né? Então, tipo, eu não respeitei o nome social da pessoa trans, ou eu ofendi o cara preto, sei lá, chamei ele de qualquer coisa, tipo, para violentá-lo e tudo mais. Mas não. Como que é meu serviço de saúde? Como que ele é violento também? Eu entro num serviço de saúde, não tem um cartaz falando de saúde LGBT. Eu vou num atendimento e a minha sexualidade, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero é totalmente negligenciada. Todo o meu atendimento é partindo do pressuposto que eu sou hétero. Ou, sem mesmo me perguntar, foi o que já aconteceu comigo e é muito comum acontecer,
quando o médico ou a médica percebe, assim, não perguntam, eles percebem que você é gay, você sai com um exame de HIV para fazer. Né? Então, assim, e aconteceu isso comigo. Eu passei com a minha médica, que eu voltei a fazer atendimento aqui em Paulínia, há uns anos atrás, e eu saí com o exame de HIV. E assim, eu faço PrEP, eu faço acompanhamento trimestral, eu trabalho com gênero e sexualidade, eu trabalho com prevenção, isso não foi perguntado. Ela não perguntou nada sobre minhas práticas, ela não perguntou absolutamente nada. Ela não perguntou se eu namorava, ela não perguntou, nada. Ela viu que eu era viado, eu saí com o exame de HIV. Então, assim, isso é violento, né? Bom, isso aí eu já falei, então prestar atenção nos detalhes. E aí, só para a gente fechar, eu, inclusive, não sou mais colunista, saí recentemente da coluna daquele projeto de Portugal, mas uma das colunas que eu fiz levou o nome de Segredos que Podem Matar. Eu acho que traz um pouquinho esse olhar do que a gente precisa pensar quando a gente vai cuidar de uma pessoa que é LGBT ou, enfim, de outros tipos de existência. E eu trago algo muito pessoal, né, da minha vivência, eu queria ler para vocês. Está todo mundo ouvindo? Tá, né? Beleza. Bom, eu não entendi aquele sentimento, mas uma coisa que eu tinha certeza era: ninguém poderia saber. Na escola, eu sentia que eu não era igual à maioria dos meninos, e também não era igual às meninas. Nas revistas de cosméticos e roupas que minha mãe fazia pedidos, eu sempre ia na seção masculina, e definitivamente não era por conta dos produtos. Eu não entendia, mas um coração acelerado não mente. Na seção masculina os caras estão sem camiseta, lá de cueca e tudo mais. Nas lojas de roupas, meu local preferido era a seção de cuecas. Minha mãe jurava que eu só queria algumas cuecas novas, né? Inocente, né? Uma infância e início da adolescência sendo xingado por algo que eu nem entendi o que significava. A palavra viadinho era meu pesadelo. Ainda mais por eu ser uma criança bem viada. Coisa que eu fui entender só bem depois. Entender que eu era viado, na verdade, foi assustador. Afinal, que moleque de 12 anos quer ser aquilo que o mundo chama de aberração? A partir de então foram anos dedicados a viver uma personagem, fingindo ser quem eu não era. Conversar de paqueras ou sobre sexo com amigos, só se fosse fingindo que eu era hétero. Só o universo sabe quantas meninas eu fingi gostar. Quantas cartinhas de amor eu escrevi para as Marias, sendo que eu sonhava mesmo era com os Joãos. Confesso que todas as coisas que eu perdi e experiências que eu me forcei a ter me assombram até hoje. Nunca desejei ser hétero. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas o desejo de morrer por não aguentar mais mentir era diário. Aí eu fiquei persecutório. Eu tinha certeza que na minha cabeça, qualquer pessoa falando algo e olhando na minha direção era sobre duas coisas. Sobre mim e sobre eu ser viado. Hoje, me amar é uma vitória. Saber que minha família não tem vergonha de mim me enche de amor. Ter sido convidado para um amigo secreto na casa da minha ex-sogra me fez ter uma crise de choro incontrolável, me inundando de um sentimento que eu não consigo explicar até hoje. O segredo, meus amigos, é que hoje eu morreria para defender o Elias que antes eu queria matar. Então, eu gosto de trazer esse relato porque isso traz coisas do cotidiano, isso traz sentimentos pequenos, né, entre aspas, e corriqueiros que a gente precisa pensar quando a gente vai pensar a prática do cuidado, né? E, enfim. E aí, depois eu ia fazer uma brincadeira bem rápida aqui, mas antes eu vou responder as perguntas. A gente tem o prontuário do ESUS. O prontuário do ESUS já tem perguntas de identidade de gênero e orientação sexual. Mas, para preenchê-los, a gente precisa de profissionais que saibam o que estão fazendo. É esse o problema. A gente tem uma política nacional de saúde integral LGBT há 10 anos. Pouquíssimas pessoas sabem da sua existência. Menos pessoas ainda já leram a política. Então, assim,
é algo que não adianta ter. Eu preciso saber como que eu vou efetivar aquilo, como que eu vou fazer que aquilo aconteça. Eu fiz um trabalho com agentes comunitários de saúde, onde eles falaram que ou eles não preenchiam essas questões de gênero, orientação sexual e tal, ou eles colocavam o que eles achavam. Ah, eu acho que aquele menino é gay, então vou colocar aqui. Eles não veem essa informação como algo relevante. Eles acham que eles estão invadindo a intimidade da outra pessoa, perguntar isso. Muitos não sabem como abordar isso. Não sabem em que momento, em que situação. Então, por exemplo, eu sou um agente comunitário de saúde, eu vou na casa da Mariana, daí a Mariana está sentada lá. Vamos pensar. Ela, o marido dela, o filho dela de 15 anos. Daí o filho dela de 15 anos é viado. Daí, todo lado do pai, da mãe, da outra irmã, da tia, da avó, não sei o quê. Daí eu viro para o menino de 15 anos e falo assim, qual a sua orientação sexual? A gente sabe qual é a relação ali naquela casa? A gente sabe como que é a relação daquele menino com a própria sexualidade? Porque, no final das contas, quando isso acontece, a gente tem um dado falso. Porque as pessoas elas vão falar que elas são heterossexuais. Por 2 motivos. Não necessariamente porque ela está num espaço onde as outras pessoas não podem ouvir, mas ela não tem confiança naquele profissional de falar que ela é LGBT, né? Então, a gente tem esse entrave, Mayara. Não é necessariamente só a falta de ter algo, mas a gente não qualifica as pessoas para que aquilo seja efetivado. É esse o grande problema. Bom, você tem experiência dentro da universidade no campo de sexualidade? Eu fiz algumas pesquisas e participei de outras. O meu TCC foi Depressão, Suicídio e População LGBT. Eu fiz também uma que trabalhava com sofrimento social de travestis transexuais no serviço de saúde. E participei de algumas outras pesquisas de doutorado com alguns amigos que a gente trabalhava PrEP e PEP, né, que é a profilaxia pré-exposição e pós-exposição, entre homens que faziam sexo com homens. Outra curiosidade, aprendi durante minha vida acadêmica LGBT, mas existe LGBT, qual a diferença? Tá. Isso é um assunto longo. Eu mando um material, pode ser? Mas, assim, quando a gente pega LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas transgêneras de forma geral. Todo mundo que não é cis, o que é uma pessoa cis? O menino que nasceu com pinto ou a menina que nasceu com vagina. Isso são pessoas cis. Fugiu desse formato, são pessoas transgêneras. Então, assim, bem resumido, basicamente é isso. E as outras identidades, o mais é porque existem inúmeras identidades. Então, para a gente não excluir nenhuma possibilidade de existência, a gente usa o mais, tá? E aí hoje a gente já usa LGBTQIA+, né? Que são pessoas intersexo, são pessoas sexuais, assim por diante, tá? Mas se você puder, tem um material que chama Nascidos Livres e Iguais, que é da ONU. Depois eu mando para vocês se você quiser compartilhar com o pessoal. Que mais? Gente, obrigado pelas mensagens do texto. A Rosângela, a Natasha, né? Eu mesma, como estudante, ainda não sei como abordaria isso com o paciente em um UBS, por exemplo, justamente por ser um tabu, infelizmente, e não tem uma fórmula para isso. Como estabelecer um vínculo e deixar a pessoa te contar e se abrir. Gente, é importante, tudo que eu estou falando, esse vínculo, a construção desse vínculo, como qualquer outra construção de vínculo, não vai acontecer numa única conversa. Tem pessoas, é claro, que vão, assim, se arreganhar para você no primeiro momento. Só que a construção desse vínculo, as pessoas no imaginário, isso é muito comum, viu? Não lembro quem me perguntou. A Natasha. Isso é muito comum. As pessoas acharem que em uma conversa, em uma sentada com a pessoa vai se abrir e contar da vida. Não, gente. Essas abordagens, esse fortalecimento desse vínculo, dessa confiança, aos poucos, né?
a gente propiciar um espaço onde essa pessoa possa colocar o que ela é, ou seja, por exemplo, toda vez que eu vou participar das testagens na campanha do Fique Sabendo, quando eu vou perguntar sobre parcerias, eu falo assim, e você, tipo, se relaciona com quem? Faz sexo com quem? Homem, mulher, os dois, travesti? Como que é? Então, assim, eu não pergunto, isso é gay. Eu não vou fazer isso, porque se a pessoa tem uma entrada, ela não vai falar. Então, eu deixo aberto para ela entender que, se ele falar que ele sai com homem, tá tudo bem, porque eu já coloquei que essa possibilidade existe, tá tudo bem falar sobre isso. Isso eu tô falando de um momento pontual, né? Então, quando a gente for fazer essas abordagens, fazer numa abordagem que você não siga nesse modelo fechadinho que aquela pessoa que você está cuidando é hétero. Então, é pensar em como você vai usar essa linguagem. Então, você tem parceria? Você, tipo, sai com menino, menina, quem que você gosta, como que é essa relação, né? Ou, tipo, né, você tem namorado, namorada, como que é isso? Não dá uma pergunta fechada. Tipo, você é gay, você é hétero. Porque dependendo do fortalecimento da pessoa naquele momento, ela não vai revelar aquilo. Então, tentar sempre mostrar que tá tudo bem ser qualquer coisa e você vai cuidar da pessoa de qualquer maneira, né? Se você perceber, né, que a pessoa pode ser LGBT, faça comentários pretensiosos sobre outra coisa, para ela perceber que aquele é um espaço seguro. E fala também, aqui você pode ser quem você é, sem problemas nenhum. Isso seja para hétero, seja para LGBT, tá, gente? Para qualquer pessoa. Mas você propiciar esse espaço de segurança, de conforto para essa pessoa colocar tudo o que ela precisa. Eu vou trazer alguns memes e eu quero que vocês pensem em uma situação a partir da imagem que... Pode falar, Fer. Oi, gente. Vou ligar a câmera, né? Botar a cara no sol. Então, e aí... pode falar. Elis, posso falar um pouquinho? Pode. Eu só queria contar assim, um pouco da minha experiência, que talvez possa agregar também. E complementar um pouquinho, assim. Porque quando a gente vai para a prática, eu como enfermeira, eu posso falar isso. A gente sente falta desses temas da nossa formação. Então, assim, quando eu busquei trabalhar com crianças e adolescentes trans, por exemplo, eu fui por uma curiosidade minha, por um buraco que tinha na minha formação, que eu senti que tinha, e eu não sabia nada quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, assim, eu tinha zero informação, e aí eu fui buscando os caminhos, e eu vi, assim, o quão importante é e o quão faz falta na formação do profissional de saúde, né? Porque a gente vê, assim, que apesar dos avanços em relação ao lugar da sexualidade no campo da saúde, ainda é um tema muito obscuro. Quando a gente vai falar de sexualidade, as pessoas já têm aquele tabu, né? Assim, não posso falar de sexo aqui. Então, já cria toda uma situação de tabu, as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas não conseguem encarar essas questões de uma forma leve, de uma forma natural, que é o ser humano. Então, a gente está falando de diferentes corpos, né? Diferentes existências. Ô, Fer, e a gente... Pode falar. E a gente tem costume, pensando no sexo mesmo, né? Uhum. Na relação sexual, em tornar tão mecânico e desumanizar algo que é tão humano, é tão, tipo, carnal, é tão íntimo, sabe? Então, assim, gente... Sabe? E é hipócrita também, né? Sim, é cultural também, né? É muito cultural. A gente não consegue lidar com a nossa própria sexualidade, né? Sim. Que sabe lidar com a sexualidade do outro, né? Então, e aí a gente, até essa parte do profissional conseguir ter esse manejo, né? Para trazer isso para a população também é difícil. Então, assim, para a população receber já é difícil, então para o profissional também é difícil levar. Porque um profissional é um ser humano também, né? Que tem suas falhas, tem seus, né? E aí ficam essas questões assim, o enfermeiro, ele, como que eu posso falar? Ele vai trabalhar e tem as dificuldades da interação com o paciente, da interação com esses assuntos, ele não sabe receber
Por exemplo, vai uma travesti em um UBS, ela é afastada dali, né? Porque ela não vai ser, na maior parte das vezes, não é bem recebida. Sim. Né? Então, acaba que os espaços de saúde afastam a população LGBT também e outros também. E outra coisa, quando a gente pensa em pessoas LGBT, quando nesse caso de pessoas trans, por exemplo, a gente não pode esquecer que são pessoas. Então, assim, nossa, vamos falar de pessoas trans, e nossa, é assim, é um mar, é só sofrimento. Eu só vou falar de sofrimento, só vou falar de, nossa, é um caos, nossa, não sei o que. Gente, claro, tem um monte de sofrimento, né? Porque a gente vive num país extremamente transfóbico, mas são pessoas normais, sabe? Que tem, tipo, vivências, tem coisas que chateiam, tem coisas que elas gostam, tem coisas, tipo, sabe? Elas têm dor de garganta, né? Travesti tem dor de garganta. Travesti tem diabetes, né? Travesti tem problema no menisco, né? Então, assim, existem inúmeras coisas para a gente trabalhar. Sim. E a gente pensa, quando a gente... e a travesti no serviço de saúde? Nossa, tem a harmonização. Gente, a harmonização é um negócio que talvez precise, talvez não. É uma coisa. E o resto? Eu falo assim, é de coisas simples, que todo mundo precisa de uma unidade, né? Todo mundo precisa de prevenção. E aí acaba que não acontece muito, né? Por esse afastamento mesmo. E elas ficam, como você falou, né? Ficam na noite, né? Aquela coisa obscura, né? Mas não é. E a gente não conhecendo a realidade, a gente não sabe cuidar. Vou dar um exemplo, por exemplo. A gente vê muitas travestis transexuais na prostituição, porque aquele é o único destino que a sociedade as coloca, né? De modo geral. Não é porque elas querem necessariamente estarem ali. Daí, por exemplo, tem casos de travestis que usam cocaína, por exemplo. Mulheres trans que usam cocaína. Daí a gente vem, você não pode usar cocaína. Por que não? Um discurso moralista, um discurso inquisitório, um discurso higienista, sendo que ela tem 20 clientes numa noite. Ela tem que enfrentar o frio da noite. Ela tem 1 milhão de coisas. Ela está atravessada de violência e de vulnerabilidade ali. A única forma dela aguentar aquilo ali é usando droga. Por isso que é tão grande o uso de álcool e drogas entre travestis transexuais. E assim, eu vou virar para essa travesti, que o único meio de vida dela é a prostituição, né? E assim, não dá para a gente mudar esse cenário, nossa, não se prostitua mais, né? Coach, não se prostitua. Já tentou não se prostituir? Né? Então, não é assim que funciona. E a gente fica com esse discurso, ao invés de falar assim, eu vou te dar aqui, toda semana, X ampolinha aqui do sorinho de 10 ml. Toda vez que você usar, lava o nariz depois. Trabalhar numa lógica onde aquela pessoa, aquela travesti, aquela mulher, diminua os danos de um processo tão violento que ela está inserida. Né? A integralidade do cuidado é isso, né? E a gente E como a gente não tem noção dessas vivências, não é nem por falta de boa vontade, é porque não tem ideia. Não tem ideia disso, né? E é isso. Se vocês puderem, quem puder abrir a câmera e abrir o microfone para a gente fazer esse bate-papo. Então, sinta-se à vontade. É uma coisa bem besta, entre aspas. Eu vou trazer alguns memes e vocês vão pensar em uma situação. Oi, Samantha. Abre o microfone também, Samantha. E a gente vai pensar alguma situação, pensando na prática do cuidado, pensando em situações boas ou situações ruins que a gente pode trombar a partir dos memes, tá? Então, vamos lá. Peraí. Que situação aconteceu para vocês terem essa reação, essa cara? O que vocês viram? Acredito que possa ser revistas, no caso de pornográficas. Não. Não? Assim, foge de exatamente o que ela está olhando. Então... Constrói uma situação. Constrói uma situação. Desculpa pelo... Tudo bem relacionado
aos LGBTs? Gênero e sexualidade de forma geral, não necessariamente LGBT. Bom, eu diria, quando perguntam se bissexuais gostam 50% de homem e 50% de mulher. Boa! Próximo. Vai? Transou sem camisinha? Fez besteira, cara! Pelo amor, né? É mulher, pelo amor de Deus. Quando fala que casal homossexual não tem que usar camisinha. Casal hétero. Tipo, só hétero usa camisinha. Gente, pode partir para qualquer a situação, tá? Não precisa ser só LGBT, não. Vai, esse aqui. O que a gente vê de prática, principalmente profissional de saúde, que é hipócrita? A gente julga, a gente... Falar pro paciente fazer atividade física, se alimentar bem, e a pessoa não faz nada do que ela diz pro paciente fazer. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, a gente vira, usei o exemplo da travesti que usa cocaína. A gente vira e fala assim, você não pode usar, que não sei o que, é um discurso extremamente moralista. Aí esse profissional vai para as festas no final de semana, enche o botão de tudo que vocês podem imaginar. Mas a travesti usa cocaína, ai que absurdo. Eu não estou defendendo o uso de droga, não, tá, gente? Não é nessa lógica, né? Mas, assim, também não julgando nada. Tipo, a vida das pessoas, elas têm autonomia e as coisas acontecem e a gente só precisa entender e é isso aí. E trabalhar numa lógica que seja boa para aquela pessoa. Ai, Deus, cala-te. Tipo, nossa, mas eu respeito tanto a população LGBT, os gays, mas olha só, aquele cara bonitão, que desperdício, gente. Nossa. Quanta gente escuta isso. Sim. Por quê? Ai, eu tenho... Meu sobrinho é gay, mas, assim, é um rapaz tão honesto, inteligente. Eu falo assim, uai. Caráter, que é isso? Não sou preconceituoso, tenho vários amigos gays. A gente come na mesma mesa, Fernanda. A gente até dividiu o copo uma vez. Eu não tenho preconceito. Tá, então vou falar, que eu adoro esse meme. Por exemplo, nós temos... Eu não estou falando só da relação com o profissional de saúde, exatamente, tá? Mas a vivência que as pessoas têm, que todo mundo tem. Quantos desejos que a gente tem e a gente não compartilha, a gente não tenta, a gente não experimenta, porque isso vai ser julgado. Então vamos pensar aqui, tipo, que o Batman e o Superman estão transando aqui, né? Que é essa a ideia, assim, construída em cima dessa figura. Que aí o Batman tá lá enforcando o Superman, daí o Superman, isso, aperta mais. Daí o Batman, quê? Daí ele, hã? Quê? Assim, tipo, não sei do que você tá falando, né? Quantas coisas a gente não se possibilita, não se permite fazer, experimentar, compartilhar com medo de ser julgado. Seja em relação sexual, ou seja em qualquer outro espaço, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, eu sou, tipo, extremamente aberto quando a gente fala em relação sexual e experimentar várias coisas. Eu estava num relacionamento de 4 anos e eu me vi, assim, não me permitindo muitas coisas, ou tendo vergonha de pedir tais coisas. Vamos experimentar tal coisa, vamos fazer tal, aquilo outro. Então, o quanto a gente se censura e não se permite viver as coisas da vida, né? A Natasha, outubro de 2018, depois das eleições. Acho que respondido. Mas eu pensei aqui, por exemplo, pessoas LGBT que são religiosas e dentro desse contexto vende a ideia de que ela é uma pessoa indesejada por Deus, que ela é uma pessoa errada, que ela é uma pessoa assim e assim, aquilo outro.
né? Pessoas são religiosas, de fato, né? E isso é muito importante para elas, né? Entender que ela não é odiada por Deus, que ela não é errada e tudo mais. Então, esse sentimento de, tipo, né? Tipo, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou e tudo mais, né? Vai, gente. A mulher chegou lá para você, na consulta lá, e fala que o marido dela é um bosta, que o namorado dela é um bosta, entre outras, né, assim, usando outros termos. E ela tá numa relação extremamente tóxica, extremamente abusiva, não é valorizada. E aí, que trabalho que a gente faz? A Marília. A Marília, todo dia com as minhas... Vai, Anjo, levanta daí. Não. Olha o que esse homem está fazendo com você. Se valoriza. Vamos trabalhar essa autoestima. Vamos trabalhar isso aí. Não numa lógica de coach, tá, gente? Ai, você tá triste? Já tentou não ficar triste? Não, não é assim. Seja sua própria felicidade. Não, não é nessa lógica, tá? Próximo. Lembra Isso questões de daí é gênero. quando minhas amigas postam fotos com outras amigas. E a gente tem um sentimento de posse, ou um sentimento de que eu estou sendo abandonado. A gente pode pensar aqui em uma relação, pode ser de amizade, pode ser de relacionamento amoroso e tudo mais. Quando, tipo, ai, nossa, visualizou e não me respondeu. Né? Olha esse sentimento de dependência emocional, de dependência e o quanto isso está, né, atravessado dessas questões, né? E por que você chegou naquele patamar de dependência afetiva, né, de outras pessoas? Eu costumo fazer um paralelo que essa daqui é essa amiga depois de passar pelo processo. Tá empoderada, fala assim, não, manda aí, mas também aceito críticas, mas não fico quieta. No Natal com a família. No Natal. Exatamente. Então, a gente se fortalecer numa lógica de que, não, beleza, assim, eu vou colocar minhas posições, eu tenho aqui um espaço, um poder de colocar o que eu quero fazer, como eu quero fazer, eu vivo do jeito que eu quero, aceito essas críticas, mas eu não deixo, tipo, ser violentada, assim, tipo, gratuitamente, né? Essa expressão. Que é isso, gente? Meu Deus. A gente já descobriu que vai ter talvez 3 semestres do ano que vem. Essa expressão é uma das expressões que eu tive em relação ao estupro culposo. Uhum. Ou, ai, fui estuprada, mas que roupa você estava usando? Uhum. Então, O que tá escrito ali? Não dá pra estar cortando pra mim. e os dois, né? Ah, tá. A gente pode pensar, tipo, na bissexualidade. Você perguntando pro paciente, fala assim, e aí, você gosta de meninos, meninas? Como que é essa vida? Os dois, né? Então, tipo, essa pessoa se sentindo confortável de falar quem que ela é, como ela gosta e assim por diante. Aqui, eu toquei nesse assunto. Tá cortando, gente, ali embaixo? Pra mim tá. Pra você tá cortando, Mariana? O meu tá aparecendo pra todo mundo. Ah, tá. Não sei, fiquei com medo. Tá, tipo, o kkkkkk lá em cima, essa imagem, né, desse emoji rindo, e embaixo escrito assim, que piroquinha michuruca. Eu toquei nesse assunto durante a aula. Uhum. Vai? Bora, gente.
Sabe que uma coisa que eu aprendi, assim, um aprendizado meu que eu levei pra vida, né? Porque, Aí, ó, a Ana falou um negócio que é importante, esse fetiche em homens negros entra. Aí, tipo, a gente pode pegar um paralelo que, assim, o que que a gente espera de homens? Que eles tenham pauzão, né? Então, assim, o que acontece com a autoestima desses homens caso eles não respondam a essa lógica que é mostrada, tipo, em filme pornô, sabe? Gente, aqueles pintos de filme pornô não existe na realidade do dia a dia, né? Fala, Fer. não, uma coisa assim que eu aprendi é porque quando às vezes eu ia escrever alguma coisa, falar sobre de repente, a vivência das pessoas trans com o corpo, né? Aquele problema que elas não se aceitam no corpo. E aí eu falava só das pessoas trans, mas as pessoas cis também têm problemas com o corpo. Não são só trans, não são só travestis, não são só LGBTs. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem problema com o corpo, né? Sim. E esse problema, ele é um reflexo desse modelo hegemônico, né? Do que a gente também espera e do que é vendido enquanto bonito, enquanto padrão, enquanto normal. Então, por exemplo, não necessariamente todas as pessoas trans, elas estão angustiadas para fazer modificações cirúrgicas, não porque necessariamente é uma necessidade essencial, mas para uma mulher trans, assim, ela já tem a sua identidade negada de todas as maneiras. E, assim, se ela tiver um pau, pior ainda. Então, assim, o que é ser mulher? Ser mulher é ter vagina. Então, eu preciso fazer cirurgia que vai resolver todos os problemas da minha vida, né? Então, assim, porque eu preciso ser uma mulher por completo, porque a gente vende essa ideia, né? Claro que existem pessoas trans, sim, que, tipo, não gostam do pênis e querem e tudo mais, mas existem muitos casos de mulheres trans e travestis que depois de ter essa compreensão, ela falou assim, não, eu tô ótimo com o meu pênis agora, não quero fazer cirurgia nenhuma. Porque eu tava achando... né? Porque eu tava achando que, assim, eu precisava, da mesma coisa, a gente precisa ter uma barriga trincada, a gente precisa, né, ser assim, ser assado, e assim por diante. Então, tipo, esse modelo é construído a partir dessa lógica. Eu acho que... Adoro o seu corpo, Jesus. 2020, né, inteiro, isso aqui. Mas é interessante você colocar ali também algo que a gente não discute muito, a sexualidade do idoso, né? Como se idoso e crianças fossem assexuados, né? São uns anjinhos que... Então, realmente, é interessante também. Sim. Idoso não transa. Não, imagina. Gente, é que vocês nunca fizeram uma roda de conversa com idoso. E vai falar de sexo pra você ver. Eu fiz uma roda de conversa com idosas no Sesc e, assim, para me constranger, gente, é difícil. Eu fiquei vermelho igual um pimentão. Igual um pimentão. De tanta, tipo, de baixaria que elas falavam ali. Foi, tipo, delicioso, sabe? E assim, tipo... E a gente negligencia. Eu acho que esse é o último. Eu vou usar assim, quando você percebe que aquele profissional está trabalhando com você numa lógica heterossexual e você não tem coragem de dizer que você não é heterossexual. Daí, espera, vamos ter que fingir, né? Isso aqui é uma reação quando você vê pessoas respeitando a dignidade humana de outras e respeitando o nome social e entendendo os sentimentos das pessoas conforme é necessário. E obrigado. E esse GIF, gente, eu adoro compartilhar GIF de tia, sabe, de dia do WhatsApp. Eu adoro. Grupo da família. Oh, meu Deus. Gente, é isso. Espero que tenha sido bom. Aí, tipo, fica aberto aí se vocês quiserem falar alguma coisa. Estou todo ouvidos. Aceito críticas, mas não fico quieto, tá? Assim, já avisando. Achei maravilhoso, Elias. E você trouxe, assim, duas questões, assim, fundamentais, né? Que eu sempre também dialogo bastante com os estudantes, né? Essa questão da escuta, porque para a gente poder trabalhar com outro, a gente precisa saber de onde que ele está partindo, né? Dessa existência.
E também a questão fora a questão da escuta, da gente também se escutar, porque quando a gente vai falar de sexualidade, enfim, a gente também, gênero, a gente está falando da nossa sexualidade e do nosso gênero também. Então, isso é bem interessante, assim, quando... É porque agora eu estou afastada, né? Mas quando a gente estava indo para as escolas, e aí os alunos, às vezes, bem com as linguagens, né, viciadas, enfim, nessa normativa hétero, enfim, e aí a gente ia conversar e aí remetia à questão da sexualidade deles mesmo, né? Então, assim, para eu poder falar para esse adolescente, peraí, como é que era a sexualidade? Como é que é falar sobre sexualidade? E quando a gente fala sexualidade não é só sexo, e aí é onde já começa a desconstruir, né? Não é mesmo? Mas peraí, eu nunca pensei que é isso, é o seu jeito de estar e viver no mundo. É mesmo? Tá, e aí? Como é que é dentro de casa? Como é que é com a sua família? E aí a gente remete à nossa própria construção de sexualidade, né? Então, foi muito, muito importante você ter trago isso, e de uma forma também muito descontraída, porque tá no nosso dia, né? Na pauta do dia, sexualidade enfim, como é que você tira isso? E aí a gente, às vezes, vem todo camuflado, com aquela coisa para falar, e é muito interessante isso que você falou da linguagem, né? Aí os alunos, não, porque professora, a gente preparou aqui e tal, e aí não sei o que lá, do pênis ereto. Eu falei, menino, você acha que eles vão entender os que eu falando do pênis ereto? Eu tenho que falar, é o pau duro, não é isso que eles falam, não é isso que vocês falam também. Mas e aí, né, poder realmente ir desconstruindo esses preconceitos e vergonha, que eu não sei de onde que também nossa sociedade vai colocando, né, falar de sexo, falar de sexualidade, desejo, tesão, é como se fosse algo errado, né, que vem de uma construção aí muito atravessada também pela questão cultural e religiosa, né, e a gente ir trabalhando com isso não é fácil, é uma construção dia a dia, e parabéns, assim, pelo seu trabalho, né? Muita admiração. Obrigado. Agora que você trouxe esse exemplo, eu fui num urologista há um tempo atrás, aqui da rede de Ribeirão, e tem uma hora que ele virou assim para mim, se você tiver relação sem camisinha, urine após o coito. Eu falei assim, nossa, que século, urine após o coito. Assim, meu Deus do céu, sabe? Meu Deus. Obrigado. Fer, mano. Eu vou sair, tá, gente? Beijinho. Tá bom, Fer. Obrigado, Obrigada, gente. Então é isso, a gente trabalhar da forma que a vida acontece, né? Com certeza. Mas obrigado, Mariana. Foi ótimo, Elias. Obrigado, viu, vamos ter mais papos aí, mais encontros, com certeza. Parcerias. Estou aberto sempre que precisarem. Tá bom? Mesmo. Beijo grande. Beijo.